noite de novo. Eu cumprimentei direito. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? De estudar com vocês, de crescer com vocês e de refletir também, né? Porque eu acho que esse momento aqui é um momento muito mais do que estudo, é muita reflexão. Reflexão desse mundo que a gente está, reflexão sobre nós mesmos. E refletir não é uma coisa simples. Esse tema que eu trouxe hoje para a gente é um tema difícil. Quando a gente fala de vazio existencial, a gente sempre sente um incômodo. É como se a gente estivesse se mexendo todo, como se a gente não tivesse lugar para ficar quando a gente fala do vazio existencial. Né? E o lado oposto da ideia do vazio existencial é ter um projeto de vida, né? O sentido da vida. Quando a gente fala de vazio, a gente sempre pensa na ideia de ausência. Agora, vamos ficar alguns segundos em silêncio, sem nenhum barulho. Não incomoda? Né? Às vezes, a gente está tão acostumado com a correria que quando há um silêncio, a gente se incomoda. Tem gente que chega a ligar a TV, está em casa sozinho, liga a TV, né? Você faz isso? Tem gente que liga a TV, tem gente que liga o som, tem gente que às vezes está trabalhando, mas liga alguma coisa que tem que ter algum barulho. Né? Eu sinto que é a minha companhia. Entra no carro, liga o som, né? Pega o ônibus, põe o fone de ouvido, liga o áudio, né? Enfim, por que eu estou falando disso? Porque a gente está muito acostumado a viver no barulho. Eu estou chamando de barulho isso porque quando a gente fala de vazio, a gente está falando de ausência. Né? E a gente muitas vezes preenche o lugar que a gente deveria preencher de projeto de vida, né? de outras construções, a gente preenche de barulho. O que seriam esses barulhos? Né? Seriam as questões materiais, as nossas necessidades materiais. Né? Então, mais ou menos nessa caminhada que a gente vai falar hoje. Né? Então, a gente vai começar discutindo hoje o que seria esse vazio existencial, de onde vem ele, né? Porque todo mundo sente esse vazio, não tem quem esteja experimentando essa encarnação que não sinta isso. Se não sente mais, já sentiu, e se ainda não percebeu, é porque tem muito barulho dentro de si mesmo para perceber o vazio ainda. E aí o vazio é um sintoma, é interessante para a gente pensar na evolução, porque ele é um sintoma, né, que vai nos trazer um certo incômodo para a gente começar a pensar qual que é o sentido da vida. Então, falar do vazio para a gente chegar na ideia de sentido da vida. Antes da gente falar disso, talvez a gente pudesse falar um pouco desse contexto histórico, que ele está totalmente associado à experiência espiritual que a gente está vivendo, né? Eu sempre gosto de falar, né, quais são os aspectos históricos, sociais que atravessam essa experiência espiritual. Afinal de contas, a gente está imerso num mundo cheio de contextos históricos, políticos, sociais, econômicos. A espiritualidade é tudo isso ao mesmo tempo. Né? E quando a gente pensa nesse contexto, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a ideia de que a gente vive uma sociedade pós-moderna. Né? E o que é essa experiência dessa sociedade pós-moderna? Né? É a experiência de uma sociedade que experimenta tudo pela materialidade. Né? Então, por mais que hoje a gente viva essa materialidade de uma maneira muito mais sutil que os nossos ancestrais de 100 anos atrás, por exemplo, a gente vive uma vida completamente material. E quando a gente fala de uma vida excessivamente material, a gente está falando dessa mesa, dessa cadeira. A gente está falando muito mais que isso. Né? Por exemplo, hoje a gente faz uma faculdade, às vezes não é porque deseja um sonho de executar alguma coisa, porque tem um sonho de prestar um serviço, às vezes não é isso, é o status, né? Status também é material. Existem outras formas muito mais sutis hoje na pós-modernidade da gente viver essa ideia de materialidade.
Então, a materialidade, ela precisa ser enxergada muito além da concretude. Materialidade é a relação que a gente tem com esse mundo mais denso, com essa noção de orgulho, com essa noção de egoísmo, com a noção, por exemplo, de individualismo. Todos esses conceitos estão ligados à materialidade. Se a gente vive essa sociedade das aparências, né, a gente intensifica cada vez mais uma experiência de individualização, né? E a experiência de individualização que eu estou falando aqui não é a experiência de olhar para dentro de si, não. Ao contrário, né? A gente parece que vai se perdendo cada vez mais. Quanto mais a gente vive como se a gente não tivesse um sistema, como se a única coisa que importasse fôssemos nós mesmos, quando no máximo a gente se preocupa com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, né? Quando muito a gente se preocupa com os que estão mais próximos da gente, então cada vez mais a gente se percebe menos presente nessa rede de relações, e essa rede de relações, ela não são relações só sociais, são relações energéticas, é como se a gente tivesse num emaranhado de moléculas, né, conectadas, e esse mundo é tudo isso ao mesmo tempo, né? Nós somos uma parte desse mundo, e existe uma série de coisas aqui ao nosso redor que nos liga, que faz com que a gente seja um corpo só. Eu acho muito interessante como os animais, eles vivem uma experiência, vamos dizer assim, material, muitas vezes mais inserida nessa ideia de estar imerso num ambiente que é coletivo do que a gente, né? Então os animais, eles têm uma noção muito do funcionamento da natureza, né? E o que esse funcionamento tem a ver com o próprio cuidado, o cuidado dos que estão ao redor, né? Então eles têm uma relação de completude com essa natureza. A gente, infelizmente, a gente nem sempre, nós atualmente estamos cada vez mais tendo avanços intelectuais, mas esse avanço intelectual não acompanha necessariamente o moral, né? São duas coisas distintas. E aí, por que eu estou falando disso? Porque nesse momento da história, a gente está muito mais individualizado, muito mais despregado, muito mais solto que antes. Numa outra oportunidade que eu tive aqui, eu falei de um sociólogo, o nome dele é Bauman, né? Eu gosto muito desse sociólogo, eu acho que ele é o melhor sociólogo para falar de modernidade, pós-modernidade. Inclusive, ele faleceu tem poucos anos. Ele falava que essa sociedade nossa, né, da produção, do valor material, né, do ter ao invés do ser, é uma sociedade líquida. Esse termo líquido, ele dá justamente para nomear essa experiência que eu estou falando de desprendimento, de desagregação. Observem vocês, geração após geração, as pessoas estão cada vez mais individualizadas. Tem pessoas que moram na mesma cidade e ficam não sei quantas semanas sem visitar um familiar, né? Tem pessoa que mora na cidade do lado e fica não sei quantos meses sem visitar um familiar. É como se essa noção de individualidade ela estivesse cada vez mais alicerçada em todas as nossas relações. Então a criança aprende muitas vezes isso desde pequeno. É lógico que a família é a maior instituição educacional, mas existem outras instituições. A escola é uma instituição educacional, a igreja é uma instituição educacional. Então todas essas instituições elas vão servir de modelo para que essas crianças entendam que esse mundo está individual. Por mais que o nosso discurso hoje, não, vamos construir uma escola mais construtivista, né, que pense no coletivo, né, nessa cooperação. Por mais que a gente tenha esse discurso, e eu acho que o discurso é importante, porque na medida que a gente discursa, a gente tem a oportunidade de mudar a ação. Quando a gente não discursa, a gente nem tem, né, essa oportunidade, porque a gente não está pensando sobre isso, a gente só está vivendo. Então veja bem, todo esse contexto
né, que a gente está discutindo aqui de capitalismo, né, de produção, de uma vida em excesso, de uma vida fast food, ela torna essa experiência nossa cada vez mais vazia. Por quê? Né? Então agora eu vou tentar argumentar com vocês assim, de onde vem esse vazio existencial, né? Então esse vazio existencial, o primeiro elemento importante é que a gente entenda que esse vazio é a ausência de si, né? É como se a gente estivesse esvaziado da noção de quem nós somos, né? É só a gente começar a fazer algumas perguntas aqui para nós mesmos, ninguém precisa responder, mas a gente pode fazer para nós mesmos enquanto a gente conversa aqui. Se a gente fizer quem nós somos, quem eu sou, né? Todo mundo vai começar a falar seu nome, a sua idade, sua profissão, né? O que estuda, se não estuda, quantos filhos tem, aonde que mora. Então a gente não consegue falar quem a gente é. Por quê? Porque quando a gente está nesse movimento de desagregação social, a gente também experimenta uma desconexão conosco, né? Parece contraditório, nossa, mas você está dizendo aqui que a gente está no momento de intensificação da desagregação social, como é que então as pessoas estão cada vez mais desagregadas de si? Porque no lugar desse vazio, a gente preenche outras coisas. A gente está sempre preenchendo com dinheiro, com trabalho, com uma roupa, com compras na internet. É só perceber que ao redor, né, da experiência de solidão, e a experiência de solidão é uma experiência natural, a gente deveria naturalizar a solidão como um aspecto cotidiano, né? Uma coisa é viver solitariamente, né? E outra coisa é viver solidão. Então, tem como a gente refletir sobre essa experiência de solidão e transformar ela como uma oportunidade de reconhecimento de quem nós somos e da nossa capacidade de se lançar nesse mundo. Essa experiência de desconexão, ela é relatada por muitos, vamos dizer assim, muitos teóricos, tanto da psicologia quanto da sociologia, né? Justificando exatamente nesse eixo que eu estou falando. Tudo começa lá com a Revolução Industrial, né? E aí a intensificação dos processos de exploração, aí a globalização, né? Todas as revoluções tecnológicas, né? A última agora, que é a nossa atual revolução tecnológica, que é a inteligência artificial. Então tudo isso foi provocando ao mesmo tempo uma sensação de que a gente pode encontrar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Que não tem mais distância, que eu passo a mão no telefone e falo com uma pessoa do outro lado do mundo e posso vê-la, né? E posso fazer uma série de coisas, né? Através dos dispositivos, empregando a internet, mas ao mesmo tempo a gente, por mais que haja uma justificativa tecnológica para a gente se aproximar, o excesso de preenchimento desse vazio, né? Com coisas que não deveriam ser, né? As estratégias de preenchimento, faz com que a gente experimente essa desconexão. Então, um sintoma dessa desconexão se eu me pergunto quem eu sou e eu não sei responder isso, ou eu tenho dificuldade de responder isso, poxa, eu tenho 37 anos, por que será que eu tenho dificuldade de dizer quem eu sou? Nem estou dizendo aqui que a gente vai ser o mesmo o resto da vida, né? A gente se transforma, né? Dia a dia a gente tenta se transformar, ou pelo menos tenta, né? Se transformar. Então, em etapas das nossas vidas, a gente tem versões diferentes de nós mesmos. Isso é certo. Mas a gente precisa ser capaz de olhar e dizer quem nós somos, né? E é muito difícil fazer isso. Então, o vazio, primeiro aspecto, ele surge dessa experiência de desconexão de si mesmo, né? Isso aí a gente consegue olhar no nosso cotidiano. Além, se a gente percebe uma desconexão de nós mesmos, como é que a gente vai manter uma conexão, vamos dizer assim, com o coletivo? Pense o coletivo como o universo. Tudo isso aqui está conectado, né? A gente não consegue se conectar nem entre nós.
a gente não consegue conversar direito, né? A gente não consegue fazer uma crítica construtiva, a gente não consegue receber uma crítica, a gente não sabe pedir perdão nem receber perdão, né? E aí? Se a gente não consegue estabelecer essa relação entre nós, como é que a gente vai viver em estado de harmonia com as outras coisas que tem nesse planeta? Né? Então, vamos pensar que tudo que existe aqui é energia. Se tudo que existe aqui é energia, está tudo conectado. Só que está desagregado. Né? Então, a gente não consegue utilizar essas possibilidades de conexões, né? Empregando os recursos que a gente tem de energia, né? Energia no sentido espiritual mesmo, no sentido também de recursos naturais, né? Existe uma série de coisas que a gente poderia fazer se a gente conseguisse, em primeiro lugar, conexão com si mesmo. Se a gente não tem conexão com si mesmo, a gente não vai ter conexão com esse ambiente que a gente está, né? Então essa é a segunda questão que eu gostaria de abordar, porque eu acho que as duas estão intimamente ligadas. Quando eu falei desse mundo da materialidade, né, para contextualizar essa história, a gente percebe que esse mundo da materialidade, ele não é só de excesso de produção, mas ele tem um monte de excessos, né? O excesso, por exemplo, de pensamento. A nossa cabeça não é mais a mesma. É só a gente olhar, né? Hoje eu tenho 37 anos, se eu me enxergar 20 anos atrás, nem precisa, 15 anos atrás eu já percebo que era muito diferente. Né? Que a sociedade ela caminhou muito rapidamente em 15, 20 anos e que o modo de pensar nosso também mudou. Da mesma forma que a gente não para de produzir, a gente vive em função da produção e a gente não consegue nem gastar aquilo que a gente produz, né? E quando gasta ainda falta, porque sempre falta, e mesmo quando sobra, falta. Por que eu estou falando isso, né? Porque nunca é suficiente. Então perceba que o excesso, além da questão material, ele está, por exemplo, nos pensamentos. A nossa cabeça não para. A gente não tem tempo para processar as informações. Por exemplo, eu sou apaixonada por jornal, assisto jornal todos os dias, assim, às vezes não assistindo só o jornal, fazendo outras coisas assistindo o jornal. E eu ouço uma série de informações, né, políticas, econômicas do Brasil, fora do Brasil, e aí parece que é como se eu estivesse só assimilando essas informações. É como se não houvesse tempo de reflexão, tempo de pensar, nossa, o que será que esse jornalista está querendo dizer com isso? Será que faz sentido? Será que a partir da minha leitura de mundo, da minha ideologia, será que isso faz sentido mesmo? Ou será que o que ele está dizendo parece que está defendendo uma ideologia que eu não acredito? Então não há tempo para a gente pensar, por isso que a nossa cabeça fica assim, o tempo todo trabalhando. A gente tenta descansar, né? A gente tenta reduzir, né, essa agitação dos pensamentos, tanto é que a gente tem aí um boom não só de quadros depressivos no mundo todo, a gente tem um boom de transtornos ansiosos. E um dos sintomas dos transtornos ansiosos é a sensação de uma mente que não para, de um pensamento que é acelerado. Então, olha os excessos. É o excesso do mundo material, da produção, do capital, é o excesso desse pensamento. Como que eu vou, por exemplo, conseguir exercitar o autoconhecimento se eu ainda não estou conseguindo parar o pensamento para me concentrar naquilo que eu desejo entender de mim mesmo, né? É por isso que é tão difícil. Eu me lembro, acho que foi a última vez que eu estive aqui, eu fiz um experimento, né? E esse experimento, enquanto eu fazia, eu fiquei observando os incômodos, né? Que foi causando, o psicólogo gosta disso, né, gente? Tem jeito, a gente gosta. E aí, por que naquele momento, enquanto as pessoas estavam tomando um gole de água e experimentando de uma maneira muito atenta essa sensação de ter um gole de água, de ingerir isso lentamente, né? Por que se incomoda tanto? Porque nesse momento a gente não está pronto ainda, espiritualmente, psicologicamente, né? Talvez intelectualmente, para dar conta de interromper esse pensamento que é tão acelerado. Tudo que parece tirar aquilo que a gente está preenchendo de uma maneira ilusória, porque é tudo ilusão, né?
A gente preenche com dinheiro, preenche com trabalho, preenche com muitas informações, né? O excesso de informação não significa que a gente seja intelectual, que a gente saiba muito. Às vezes a gente só está reproduzindo uma série de informações. E aí qualquer gravador faz isso, né? E a gente está parecendo gravador agora, né? Como a gente não tem tempo de processar, porque a mente não para e porque existe um excesso de informação, a gente vira, né, uma vitrola que vai reproduzindo aquilo o tempo todo, sem tempo para pensar. Por mais que hoje a gente tenha mais acesso à cultura, né, que os nossos ancestrais, mais acesso à educação, uma série de coisas, né, que traz muitos benefícios, mas o contexto histórico, ele não permite, tanto quanto a gente gostaria e precisaria, olhar para tudo isso com profundidade, né? É como se a gente estivesse presente e ausente, sabe aquela sensação de estar presente e ausente? A gente pode estar presente e ausente em muitos lugares, em várias situações, quando você está comendo assim, né? Você senta na frente da TV, pega o prato e vai comendo assim. Eu estou brincando comendo assim porque a gente come com uma velocidade. A gente às vezes não dá tempo nem de sentir se a comida está boa, se está temperada, se está quente, se está frio, né? A gente come porque daqui a pouco a gente tem que começar o segundo turno de trabalho. E aí estar presente e ausente. Às vezes a gente está numa conversa aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou pensando em outras coisas, longe. Só meu corpo está aqui. Em alguns momentos, né, eu pego alguns recortes daquilo que você está me dizendo para me tornar presente e fazer um diálogo com você. Mas muitas vezes eu estou muito mais ausente do que presente. E aí, perceba que isso também é um sintoma, né, dessa dificuldade nossa de estabelecer essa conexão. Parece que tudo conflui para um lugar onde a gente precisa ficar mais desconectado, né? Se não fosse as práticas espirituais, né? E aí, pedindo licença para representar as práticas espirituais como todas as religiões, né? Todas as práticas que se ligam com esse transcendental, com essa noção de transcendente. E se não fosse a arte também, porque eu acho que a arte é uma das coisas que resgata a gente, parece que ela tira a gente muitas vezes daquele estado de agitação, daquele estado de ausência. E aí a gente percebe também que todo esse contexto que a gente está falando de agitado, né? Muita produção, correria, né? Além de tudo isso, a gente tem muitas coisas para se preocupar, né? Se a gente pegar essa palavra preocupação e a gente pegar o prefixo, né, pré, o que é pré? Significa que a gente está antecipando algo que pode acontecer, né? Mas tudo pode acontecer. Isso é muito difícil, porque se a gente vive uma sociedade com muito acesso à tecnologia, o que a gente quer? Controlar o futuro, cada vez mais. Quero controlar o meu futuro, quero controlar o futuro da minha família, o futuro da empresa que eu trabalho. A gente quer controlar tudo, né? Uma ilusão de preencher mais uma vez aquilo que a gente não dá conta de sentir que é o vazio. E aí o que acontece? É como se a gente estivesse numa matriz, né? Em alguns momentos você tem aquela sensação de vazio. Você está lá no final de semana na sua casa, quando as coisas parecem se desligar, né? Quando o trabalho se desliga, né? Ou quando a casa começa a se acalmar, e aí você tem aquela sensação de vazio. É como se você tivesse um lapso, né, de tomada de consciência dessa experiência do vazio. E aí o que você faz? Você não dá conta de novo e arruma alguma coisa para fazer. Por quê? Porque esse mundo também é um mundo muito exigente. Não basta produzir muito, não basta ser um bom esposo, não basta ser um bom filho, não basta ser um bom trabalhador, né? Isso não basta. A gente tem que ser muito bom em tudo, né? É uma sociedade então exigente em todos os níveis de relação. Então, se o seu filho, por exemplo, cometeu alguma coisa, por exemplo, que não é vista com bons olhos na sociedade,
Logo, a sociedade vai dizer que a culpa é do pai e da mãe, principalmente da mãe. Uma sociedade patriarcal, principalmente da mãe. E aí, a gente vai entendendo que essa sociedade traz essa exigência e aí não sobra de novo tempo. Perceba como tudo é excesso. Eu estou dando vários exemplos em vários níveis dessa experiência nossa para dizer que a gente vive a vida dos excessos, certo? E aí essa vida dos excessos, ela vai tentando preencher essa experiência do vazio. E aí nesses momentos em que a gente percebe que a materialidade não está preenchendo mais, que é aquele momento que eu falei que a gente tem um lapso de consciência e a gente fala, nossa, que vazio. E aí quando a gente fala, nossa, que estranho, que vazio, sabe o que a gente faz? A gente arruma alguma coisa para fazer. Peraí que eu vou limpar a casa, peraí que eu vou estudar alguma coisa. É como se a gente não pudesse viver aquele momento de não fazer nada. Né? Por quê? Porque essa sociedade não pode fazer nada. As crianças começam a sua rotina às 7 da manhã. Tem criança que volta para casa às 10 da noite, porque ela tem a rotina da escola, o contraturno de reforço, natação, balé, judô. Então as crianças também não estão tendo tempo, né, para construir essa identidade, essa subjetividade. Elas também estão enchendo as suas vidas, as suas histórias, com coisas muito materiais, né, com os excessos. E aí quando a gente percebe que o excesso desse material já não é suficiente para encher esses vazios, esses buracos, aí é que a gente experimenta também a sensação de vazio existencial, né? Vamos dar um exemplo assim, as pessoas costumam dizer, dinheiro não traz felicidade. Por que existe essa máxima, né? Porque o dinheiro sozinho ele não traz felicidade, ele pode trazer meios para facilitar algumas experiências de felicidade. E aí, perceba que muitas pessoas são muito ricas, mas mesmo muito ricas, elas estão muito deprimidas, mesmo muito ricas, elas estão desistindo da vida, né? Ou já desistiram, ou elas estão falando para si mesmas, nossa, que solidão, nossa, que vazio, eu não sei mais o que fazer da minha vida, né? Então, essa experiência do vazio existencial, gente, isso é contemporâneo. Vai conversar lá com a sua avó para você ver se a sua avó vivia isso. Sua avó nem sabia o que era isso, tá? Porque ainda naquele tempo nem existiam condições sociais, políticas, econômicas para que eu me desse conta individualmente dessa experiência, né? E aí, dando andamento nessa questão, aí vem o vazio. Certo? Chegou nesse ponto. Aí eu tô sentindo um vazio, aquele incômodo, aquela sensação de desassossego, aquela sensação de nada, né? Aí essa sensação, ela também é importante para a gente conseguir ser provocado mesmo para nos conectar com a essência espiritual, né? Por quê? É como se a gente tivesse, entre aspas, né, bem entre aspas, porque eu não sei nem que linguagem, como é que eu poderia transmitir isso em palavras, mas tentando utilizar o meu recurso aqui, é como se a gente tivesse programado para se vincular à essência. E qual que é a nossa essência? Material ou espiritual? Espiritual, né? Se a nossa essência é espiritual, por mais que a gente esteja encarnado numa experiência atual que dificulte aquilo que a gente precisa, por exemplo, alcançar, lembra que essa dificuldade ela é sempre nosso desafio mesmo, né? Ela não está aqui aleatoriamente, ninguém está aqui aleatoriamente. As coisas que estão acontecendo não estão aqui aleatoriamente. Elas não estão aqui também sendo produzidas só por nós que estamos encarnados. Existem desencarnados e existe uma organização espiritual. Então, assim, antes da gente encarnar, a gente decidiu provavelmente encarnar em grupo. Olha, eu quero encarnar naquele momento ali, porque eu quero resolver isso, quero viver isso e aquilo. Então, gente,
eu chego a arrepiar aqui, eu tô falando chego a arrepiar. Existe uma organização espiritual muito maior do que o que a gente vive aqui, do que a gente ainda consegue imaginar, né? E aí, esse vazio, ele vai nos direcionando para se conectar com a essência. Quando a gente percebe, eu falo por mim, né? Eu sempre gosto de falar das minhas dificuldades, porque quando a gente fala das nossas, né, fica muito mais tranquilo, acho que admitir a nossa humanidade, o quanto que a gente é um sujeito errante. Por exemplo, eu tenho 37 anos. Eu acho, né, com uma leitura muito simplista, que eu consegui olhar para esse vazio nos últimos 3 anos de vida. Eu já tenho 37. Então, tem muitos anos que eu estava fazendo isso aqui que eu estou falando para vocês. Né? Eu estava vivendo uma vida preenchida de excessos. Né? Excesso de trabalho, excesso de estudo, excesso material, excesso de uma série de coisas. Né? Tudo era mais importante, menos, por exemplo, olhar para as necessidades que são espirituais, né? Olhar para as coisas que são que nos constituem enquanto ser encarnado. Eu já sou espírita desde os 15 anos, né? Eu comecei a frequentar centro espírita, eu tinha 15 anos. Então parece que eu gastei muito tempo, que eu estou muito atrasada, parece que eu gastei muito tempo para começar a viver essa experiência do vazio, reconhecer essa experiência e entender para onde que está indo. Então a gente é programado sim para viver essa essência espiritual. Por isso que o vazio existencial, por mais que seja incômodo e a gente tente ficar jogando uma série de coisas ali para tampar os buracos que existem, ela vai nos ligar à nossa essência. Por que um outro exemplo interessante que eu gosto de dar, não estou falando que isso é uma regra, mas perceba as pessoas que estão na terceira idade. As pessoas que estão na terceira idade, elas são pessoas que elas estão cada vez mais pensando em algo que é muito mais da essência do que da matéria. As pessoas começam a pensar mais sobre finitude, né? A pensar o que eu quero quando eu desencarnar, qual que é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Não é assim? As pessoas, na medida que elas vão envelhecendo, elas vão se conectando com isso. Ou seja, elas, de alguma forma, em alguns momentos, elas perceberam essa sensação de vazio. E aí isso, né, trouxe como se fosse uma ligação anterior, né, programada, para a gente conseguir acessar essa nossa essência. E na medida que a gente acessa essa nossa essência, a gente vai conseguindo fazer uma caminhada espiritual muito mais tranquila, né? Porque mesmo com esses solavancos que a gente tem, essa produção, esse excesso de produção que a gente está falando, a gente está evoluindo, todo mundo está evoluindo o tempo todo, todos os dias. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente consegue distanciar um pouco mais dessa produção material e tentar olhar um pouco mais, né, para dentro de si, né, para essa conexão com você, conexão com esse mundo que a gente habita, mais a gente vai tendo possibilidade de evoluir. Aí fica muito mais fácil, né, exercitar os princípios espirituais. Amar o próximo como a ti mesmo, vai ficando mais fácil, né? A gente consegue muito mais em passos muito mais robustos do que antes que a gente caminhava. Uma outra questão do vazio, que às vezes é interessante da gente observar do ponto de vista espiritual, é que esse vazio ele pode expressar um trauma que a gente teve em alguma vida, né? Vamos imaginar que esse vazio ele se mostre para mim sempre naquelas circunstâncias. Tem gente, por exemplo, que experimenta o vazio nos casamentos. A pessoa namora, parece que nunca dá certo com ninguém, casa, nunca dá certo com ninguém, né? Ou o vazio está no trabalho. Então, às vezes, esse vazio ele não tem a ver só com essa experiência corpórea atual. É muito mais fácil para mim hoje fazer essa leitura, que é onde eu alcanço intelectualmente. Mas essa experiência do vazio, ela pode também estar relacionada a uma experiência traumática que a gente viveu numa outra vida. Se a gente, por exemplo, viveu
situações de muito abandono, de muita negligência, né? De falta de afeto, nos vínculos mais próximos, é muito capaz da gente, nessa encarnação, a gente ter dificuldade de confiar. E aí, quando consegue estar mais um pouco perto desse companheiro, a sensação é que não existe alguma coisa ali que possa ser verdade. E a gente vai vivendo um tanto de vazio nesse relacionamento. Aí a gente preenche com uma viagem, aí a gente preenche com a compra de um carro, aí a gente preenche esse relacionamento amoroso com a compra de uma casa. Tá vendo? A gente está sempre preenchendo os vazios. Então pode ter a ver com trauma, pode ter a ver com um desafio que a gente tem. Uma pergunta interessante para nós, então, seria, né? No tempo que a gente tiver condições de pensar nisso, acho que cada um vai pensando nisso. A pergunta talvez seria: em que momentos eu experimento esse vazio e o que esse vazio diz do meu desafio atual, né? E esse desafio atual pode ter a ver com esse momento terreno, lógico, mas pode ter a ver com encarnações anteriores que a gente nem imagina, né? Só que se a gente toma consciência de quem nós somos e a gente fica mais atento a nós, atento a esse mundo que a gente está, vai ficando mais fácil entender isso. E aí, o que seria então? A gente falou de uma série de coisas aqui, de argumentos, para explicar por que existe o vazio existencial, né? A origem desse vazio e como que a gente experimenta ele. Agora a gente precisa fazer um caminho, né, de nadar contra a correnteza, que é construir um projeto de vida, construir o sentido da vida. E aí eu volto de novo em mim. Parece que tem uns 3 anos que eu comecei a entender qual era o sentido da minha vida, né? Porque eu estava totalmente confusa sobre o que era o sentido da vida. Porque eu fui ensinada desde pequena que o sentido da vida de uma criança é estudar e passar de ano, né? Depois que eu terminei o básico dos estudos, eu tinha que entrar numa faculdade. Então, ser uma boa mulher é alguém que vai entrar numa faculdade, alguém que vai trabalhar, alguém que vai se responsabilizar pelas contas, alguém que não vai cometer nenhum crime. Então, eu fui ensinada desde pequena a olhar, né, para o sentido da vida vinculado à materialidade. É lógico, né? A lente que a gente usa para enxergar esse mundo é material, muito mais material que espiritual. E aí, então, quando a gente começa a enxergar esse sentido da vida, a gente começa a fazer outros planos. Os planos agora prioritários não são trocar o carro mais. Os planos prioritários não são trocar a casa mais, né? A gente começa a entender que o sentido da vida tem a ver muito mais do que como eu posso viver melhor com as pessoas, né? Como eu posso contribuir melhor com as pessoas, né? E é por isso que às vezes a gente vai fazer algum trabalho, alguma ação social, qualquer que seja, não sei se vocês já experimentaram isso, às vezes você está cansado, você fala assim, não vou não, estou cansada, a espiritualidade vai ter que me entender hoje, né? E às vezes você fica numa barganha ali, como se você pudesse barganhar com a espiritualidade, mas você está barganhando com você mesmo. E aí você vai, mesmo cansado. E depois que tudo acontece, parece que você não está cansado mais. Vocês já perceberam isso? Parece que, né? A gente tem uma sensação de bem-estar e felicidade que se você tivesse sentado no boteco, tomando a melhor cerveja, comendo a melhor comida, não se iguala, né? É uma sensação de uma completude. E aí a gente vai percebendo, então, quando a gente começa a pensar qual é o sentido da minha vida, eu estou aqui para quê? Inclusive a gente é proibido de falar disso, né? Não é uma proibição explícita, mas é uma proibição implícita. Por quê? Pressupõe-se que as pessoas em sociedade elas não podem atentar contra a própria vida. Então falar, qual é o sentido da sua vida? Parece que a sua vida não tem sentido, é como se você estivesse intuindo para o outro que a sua vida não tem sentido. Então parece que a gente não é, além de não ser ensinado a pensar sobre isso, é muito mais que isso. A gente é meio que impedido socialmente, parece que não é de bom tom, né? Então a gente precisa sempre se perguntar, né? Eu estou aqui por quê? O que eu quero nessa vida? Né?
Porque literalmente depois que eu desencarnar, meu carro vai ficar aqui, minha casa, o sapato que eu gosto, o relógio que eu gosto, vai ficar tudo aqui, né? E aí, o que virou da minha vida, né? Que projeto eu cumpri aqui? Tô dizendo que a gente vai sair daqui sem nada não, porque eu imagino que algumas moedinhas a gente conseguiu ao longo da encarnação. E aí, quando a gente vai, por exemplo, no Livro dos Espíritos, eles trazem uma resposta para a gente sobre o sentido da vida, que é o seguinte: o objetivo da vida é a perfeição moral e intelectual do espírito, né? Então a gente precisa pensar que esse sentido ele precisa estar alicerçado nos diversos espaços de vida que a gente tem, a família que a gente tem, os amigos, o espaço de trabalho. Então, se a gente consegue pensar o que você consegue se colocar moralmente melhor nesses espaços e também aprender intelectualmente, então quanto mais você faz isso, mais você está perto de responder qual que é o sentido da sua vida. Percebe que não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque se a gente tem uma lente para enxergar muito mais a matéria hoje, porque a gente tá numa matéria densa, né? Porque eu dei uma palestra outro dia aqui sobre os sonhos, vocês se lembram, né? A gente falou da questão do desdobramento, por que a gente toma consciência de uma série de coisas no processo de desdobramento, é porque a gente está numa matéria mais sutil naquele momento. Então, se eu tenho uma lente para enxergar esse mundo de uma maneira mais densa, então isso vai ser difícil mesmo. Falar que eu vou conseguir pensar no meu projeto de vida, olhando para como eu posso me desenvolver moralmente e intelectualmente nos espaços que eu convivo, parece uma coisa muito difícil de ser respondida, né? Mas quanto mais eu faço isso, e é aquela questão assim, tem alguns grupos no Brasil, né, que a gente chama de AA e NA, eu não gosto disso, né? Mas tem uma coisa que deles assim, é muito interessante para nós, né? Que tem uma frase que eles falam assim: só por hoje, né? O que é só por hoje? Poxa, hoje é sexta-feira, né? Já 15 para as 9. Se a gente está aqui sentado hoje tentando discutir um tema desse, nossa, só por hoje eu consegui ser um pouco melhor do que ontem, né? E aí isso são passinhos que vão ajudando a gente desembaçar esse óculos, né? Esse óculos que está cheio de matéria, para a gente poder enxergar um pouco melhor. É como se a gente ajustasse o grau dessa lente e a gente vai enxergando um pouco melhor. E quanto melhor a gente enxerga, é lógico que mais a gente vai estar perto de ter essa resposta do porquê que eu estou aqui, né? Qual que é o meu projeto de vida, qual é o sentido da minha vida. Lá no Livro dos Espíritos tem uma outra citação também que vai nesse encontro. A vida na Terra é uma prova de resistência e oportunidade de purificação, né? Então, de fato, a gente vai precisar nadar contra a correnteza mesmo. Quase todo dia uma correnteza diferente. Seja o trânsito que está cheio, seja um conflito com um colega de trabalho, chega porque você chegou atrasado num compromisso, mas você vai nadar. A gente precisa ser resistente a nadar contra a correnteza e, ao mesmo tempo, enxergar isso como oportunidade. Tem grandes nadadores, né? Eu gosto de fazer essas metáforas porque eu acho que elas vão dando mais sentido pra gente. Tem grandes nadadores, pessoas que são profissionais mesmo com natação. Gente, eles vão para essas corredeiras, eu não sei se vocês já perceberam, eles não têm medo da corredeira, porque eles conseguem usar as próprias corredeiras para atravessar o rio. Ou seja, eles utilizam a própria correnteza para guiá-los aonde eles precisam chegar, né? Ou seja, a gente não só tem a resistência para aguentar a correnteza, mas como a gente tem uma oportunidade para chegar do outro lado do rio, com essa mesma correnteza que é desafiadora. E aí, uma outra questão, né, que o Espiritismo vai trazendo sobre essa noção do nosso projeto de vida é viver cada vez uma postura muito mais ética e solidária. E aí, olha o problema. Para a gente ser mais solidário, a gente precisa combater esse individualismo.
Como é que a gente vai ser mais solidário se a gente só consegue olhar para o próprio umbigo? Nunca sobra tempo no dia para mais nada que não seja no próprio umbigo. Tá, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, meu filho não come, a prestação lá de casa é cara, a gente vai começando a falar um tanto de coisa assim. Mas presta atenção, a evolução espiritual, essa aproximação do sentido da vida, ele não é um grande salto. A gente não precisa fazer um grande salto para evoluir. A gente vai dando passos curtos e acreditando e tendo fé que o passo seguinte vai ser mais fácil que o anterior. Esses são pequenos passos. E aí esses pequenos passos seria, por exemplo, eu estou lá no meu trabalho e tem uma colega minha que está muito mal. O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso ser solidária a ela? Eu estou num ambiente de trabalho e tem uma coisa que poderia me beneficiar, mas será que é ético isso? Né? O que é ética? Né? É pensar no bem-estar coletivo. Né? Toda ação ética é uma ação que pensa no bem-estar coletivo. E toda ação solidária é ação para o coletivo, certo? Então, fora da caridade não há salvação, né? Então, a gente vai percebendo que as máximas que a gente utiliza o tempo todo para discutir, né, o kardecismo, vai cada vez mais fazer um sentido para isso que eu estou falando, assim, do que é o projeto de vida, né? O que é o sentido da vida. Na medida que a gente vai tomando mais consciência, então, de quem nós somos, nos conectando a nós mesmos, nos conectando a esse mundo que a gente vive, né? Saindo dessa experiência de individualismo, né? de apartheid que a gente vive, mas a gente vai tomar consciência de processos espirituais, isso é natural. Se eu estou cada vez menos material, estou caminhando para a minha essência, me esforçando, então vai ficar mais fácil pensar o sentido da vida. E uma coisa assim, eu estou falando muito do sentido da vida do ponto de vista teórico, né, do espiritismo, que seria assim, o sentido da vida seria cumprir as premissas básicas, né, do espiritismo, as noções mais básicas, as leis universais, né, da evolução. Mas para além disso, tem sentido da vida que a gente poderia transformar, simplificar de um jeito muito mais fácil. Que está coerente com isso teoricamente que a gente está falando, mas é muito mais fácil a gente pensar aqui encarnado. Quando a gente pensa assim, tem algo na minha vida que eu gosto muito de fazer? Tá. O que eu faço com isso que eu gosto muito para alcançar o coletivo? Para alcançar esse estado de evolução? Né? E aí o conhecimento e a produção material, ela é uma coisa para um, outra coisa para o outro. Aquilo que eu gosto muito pode se transformar num grande projeto de vida, num grande sentido da minha vida. Né? Tem gente que realizou grandes feitos começando de pequenas coisas. Né? Então, o que a gente precisa pensar? O que eu hoje gosto de fazer, acho que faço bem, ou gostaria até de aprender, e que isso vai contribuir, né, com esse coletivo. E que isso vai dar sentido para a minha vida. É como se eu pudesse viver feliz todos os dias. Né? Lembrando que a felicidade nunca é plena. Não tem felicidade plena, gente. Nós estamos falando aqui de um mundo de provas e expiações. Como é que a gente vai ter uma felicidade plena? Mas a felicidade plena são esses pequenos momentos que a gente se sente preenchido com coisas que não são excessivamente materiais. Né? Então, nesses pequenos flashes que a gente está falando, estou falando da Matrix, nesses pequenos flashes que a gente consegue falar, nossa, eu nessa cachoeira aqui, que estado de paz que eu tô, que coisa mais gostosa, né? E às vezes a paz se encontra no abraço de uma pessoa, né? A paz se encontra no momento que você está tomando banho. Então a gente precisa pensar que esse sentido da vida ele vai sendo construído nas pequenas coisas. Então a pergunta é, o que eu gosto de fazer que pode justificar e, vamos dizer, costurar a minha vida nos princípios espirituais, né? Na lógica espiritual. Então, tudo que eu faço hoje, né, da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, se eu intencionalmente fizer isso o dia inteiro, eu vou melhorar meu dia. Porque eu vou estar costurando. Teoria a gente já tem aqui, né?
Todo mundo aqui já tem teoria sobre espiritismo, mas eu preciso costurar com a prática, né? Com a experiência terrena. Se eu não costurar, se eu não pensar o que eu posso fazer dentro daquilo que eu gosto para contribuir com esse mundo que eu estou e comigo mesmo, né? Então eu não vou conseguir produzir nada além de matéria, né? Uma outra questão também que pode nos ajudar a pensar esse sentido da vida é perguntar: quais são as coisas que são mais desafiadoras para mim hoje? A gente sabe nomear. Porque a hora que a gente fica possesso, né? Que a gente, às vezes, tem comportamentos impulsivos, de falar coisas que a gente não gostaria de falar, né? De ser ríspido. Então, exatamente nesses momentos que a gente começa a ter a resposta. Ah, agora eu sei o que é mais desafiador para mim. Então, pega esse desafio, entenda que esse é o sentido da vida também, né? Por quê? Porque eu encarnei para isso. Eu preciso pegar isso que eu já entendi como desafio e colocar isso na frente e tentar, né, desenvolver um pouco em relação a esse desafio que eu tenho, né? Se o meu desafio, por exemplo, é o desprendimento material, tem gente que é muito materialista, né? Tem gente que não pode perder R$1, né? Briga por R$1, assim. Às vezes não faz a compra por causa de R$1. Briga, né, com a família, nós estamos devendo R$1. E aí essas pessoas, elas são tão materialistas que às vezes o maior desafio é perder R$1. Então qual que é o meu desafio? Né? Aceitar perder R$1. Né? Eu estou falando numa linguagem metafórica, é porque cada um de nós sabe onde o sapato está perto. A gente sabe a hora que a gente fica irritado, a hora que a gente tem comportamentos impulsivos, né? E aí isso pode dar um sentido para a vida. Né? Então a gente tem várias formas de construir esse sentido da vida. É um pouco disso que eu fui tentando trazer agora no final dessa nossa conversa, né? Como que eu posso costurar o sentido da vida e até mesmo ajudar as pessoas que estão próximas a costurar o sentido da vida. O que faz uma pessoa, por exemplo, que tinha desistido da vida e muda de ideia e fala, vou ficar? Né? Vamos pensar numa pessoa que desistiu da vida, falou, não adianta você ficar com essa conversinha aqui de salvação, de Deus, ou com essa conversinha aqui de que não pode, suicídio e tal. Não adianta. Na hora que você for embora, eu faço. O que faz essa pessoa mudar de ideia, né? O que será que faz ela falar, nossa, não vou mais, não quero mais, né? Então, quando ela responde isso, talvez ela encontrou um pequeno sentido da vida, que pode se desdobrar em tantos outros, né? Eu vi uma matéria domingo de um rapaz que já tinha desistido da vida dele. E assim, ele conversava com Deus e falava, eu quero que você me leve porque eu sou covarde e eu não tenho coragem de eu mesmo tirar minha vida. Aí aconteceu algumas situações e naquele dia ele pediu muito a Deus para que levasse ele embora, porque ele pedia resposta a Deus, né? Para Deus mostrar para ele por que ele estava aqui e essa resposta não chegava. Aí eu sei que, assim, concluindo, ele chegou em casa, né, num dia assim, que ele falou que foi o pior dia, o dia que ele falou que realmente assim, tinha que ter acontecido alguma coisa para ele morrer naquele dia, né? E não aconteceu, e ele, covarde, não teve coragem também, então ele começou a se questionar. Ligou a televisão e estava passando uma pessoa lá que era evangélico, que cantava e fazia umas lives. E na live, ele assistindo, ele entendeu que era a resposta que ele estava buscando. Porque o que o rapaz falou veio de encontro ao que ele estava buscando. E aí ele começou um projeto. Ele dá banho nas pessoas nas ruas, né? E aí, você viu, né? Então aí ele realmente entendeu o que você está falando. Porque a pergunta que você nos fez é justamente isso. A gente olhar para dentro do que nos incomoda, né? E a gente trabalhar isso para a gente reverter isso a nosso favor. Então, assim, o que eu desejo para nós, né, nessa próxima semana, nos próximos dias, nos próximos meses, por que eu falo próximos dias, próximos meses? Para a gente entender que é só por hoje, né? A gente precisa viver de maneira presente, de uma maneira menos ansiosa e mais presente. Nem tão lá no passado, nem tão lá no futuro, né? Cada vez mais presente, para que a gente possa conseguir fazer esse exercício aí ao longo da nossa vida. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado a você.
Aham,